E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Milena Araújo, eu estudo português e inglês na Universidade São Judas Tadeu, lá na Moca. Eu estou no quinto período e estou sob coordenação de estágio da Cíntia Pittini. E nesta aula vamos falar sobre linguagem. O que é linguagem? O que é realmente a linguagem? E quais são os seus tipos? Vamos ver? O que você entende por linguagem? É uma pergunta que parece tipo, ai, que besteira, mas é muito real, porque a maioria das pessoas acredita que linguagem é apenas a maneira que a gente se expressa para se comunicar através das palavras faladas ou escritas. Mas não é bem assim, sabia? Linguagem é todo meio de comunicação empregado pelo homem. Então, a linguagem é um sistema muito mais amplo de comunicação. É qualquer maneira de transmitir os sentimentos ou as ideias. Então, vai ser todo esse conjunto organizado de sinais que a gente utiliza como meio de comunicação entre as pessoas. Ah, como assim todo meio de comunicação, todos os sinais? Então, quer dizer, se eu estou lá no ponto de ônibus, eu estendo a minha mão para o ônibus poder parar, para eu poder entrar, isso é um tipo de linguagem? Com certeza, você estabeleceu uma comunicação através de um sinal gestual, através de um gesto, você conseguiu comunicar ao motorista do ônibus que você vai precisar desse ônibus para poder ir para onde você quiser. Vários outros exemplos, como o farol. O farol é uma linguagem? Com certeza. Através das cores, a gente consegue saber se a gente pode avançar, se a gente não pode e se a gente tem que tomar cuidado. Por isso, o vermelho, o amarelo e o verde. Então, as cores nos comunicam o que fazer. Então, isso é uma linguagem, sim, é um meio de comunicação. Ah, tá bom, professora, mas como que eu estabeleço essa comunicação? A gente estabelece as comunicações através dos códigos. O que são os códigos? São sinais que a gente emprega para poder transmitir uma mensagem. Como assim sinais? Pode ser um sinal sonoro, por exemplo, quando toca o sino da aula, indica o quê? Que acabou a aula, ou que vai começar a aula, ou que está na hora do intervalo, né? Quando a gente liga o pisca-alerta. Tipo, o nosso carro quebrou, a gente liga o pisca-alerta. Então, é para alertar as outras pessoas que o nosso carro quebrou, para elas tomarem cuidado. Isso é um tipo de comunicação. No dia a dia, a gente usa muitas comunicações que nem precisam de uma palavrinha sequer. Então, tipo, através das cores, como eu dei o exemplo do semáforo. Você acredita que até mesmo as roupas que a gente usa são um meio de comunicação, são uma linguagem? Por exemplo, se eu estou usando o uniforme do Colégio São Judas Tadeu. Isso é uma linguagem? Sim, porque eu estou comunicando que eu estudo no Colégio São Judas Tadeu. Vocês acreditam que a aliança é uma linguagem? É um símbolo, é uma linguagem através do símbolo, porque simboliza a gente está representando e comunicando que ou a gente namora ou a gente é casado. Então, são vários os meios de comunicação. A gente estabelece esse meio de comunicação através dos códigos, que são sinais que a gente vai empregando para poder transmitir uma mensagem. Vamos ver alguns exemplos? Olha aí para esses slides. Essa placa que tem um cadeirante é um tipo de linguagem? Sim, é um tipo de linguagem. O que eu estou querendo falar através dela? Que naquele lugar a preferência é de pessoas portadoras de deficiência. Então, eu estabeleci uma comunicação? Sim. Olha lá, o farol, como eu já tinha dito. Através das cores, a gente estabeleceu uma linguagem, a gente estabeleceu uma comunicação. Ah, então quer dizer qualquer cor é comunicação? Não, se eu tiver um pontinho azul no meio do nada, que não represente nada, que não tenha sido criado pelo homem e não tenha a intenção de comunicar, não vai ser uma linguagem. Então, para ser uma linguagem, os sinais eles têm que ser intencionais, eles têm que ter a intenção de comunicar e tem que ser criado pelo homem. Ó, o pisca-alerta, como eu disse, quando a gente estende a mão para parar o ônibus, a aliança, a campainha. Quando eu toco a campainha de uma casa, o que eu estou indicando? Ei, cheguei, tô aqui, tem alguém lá fora, né? Então são vários os meios de comunicação.
quais são os tipos de comunicação? São divididos em 3 grandes grupos. O do verbal, que é quando a gente usa palavras, sejam elas faladas ou escritas. Não verbal, que é quando a gente não faz uso de palavra nenhuma, de uma palavrinha sequer, não faz uso. Então é o não verbal e a integrada ou mista, que a gente pode entender como as duas juntas, quando a gente faz uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Será que vocês entenderam? Então, qual tipo de linguagem está sendo utilizada aí nesse exemplo? Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Qual tipo de linguagem será que está sendo utilizada? A integrada ou mista. Isso mesmo. Porque eu estou usando falas escritas através das falas das personagens e imagens. Então, eu estou usando tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Eu fiz a junção das duas, então é uma linguagem integrada ou mista. E aí, a gente se comunica através dos emojis. Que linguagem será que a gente está utilizando? Exatamente, a não verbal, porque a gente não está fazendo uso de palavra nenhuma, de uma palavrinha sequer. Então, a gente está usando a linguagem não verbal. Ah, beleza, professora. Então, no vestibulares, nas provas que eu vou fazer, vai cair assim. O que é linguagem verbal, não verbal, integrada ou mista? Fácil assim? Não. Vão cair nos contextos. Então, a gente vai ter que interpretar. A gente vai ter que saber interpretar imagens, textos e tudo mais. Vamos fazer um exemplo? Peguei uma questão do Enem, de 2013. Então, pausa o seu vídeo aí, resolve sozinho e depois volta para resolver comigo. Ele pergunta assim, que nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, esse artista gráfico, ele usa a sua arte para difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Você acha que essa imagem aí está querendo espalhar, tipo, tornar conhecido as diferenças sociais? Vocês acham isso mesmo? Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade. Estabelecer uma postura de que a gente resolva algo antes que o problema venha a aparecer? Não. Porque o problema ele já existe. Então, não é isso. C. Provocar a reflexão sobre essa realidade. Vamos deixar esse stand-by aí, porque muitas artes buscam fazer a gente refletir, né? Buscam provocar a gente emocionalmente. Letra D. Propor alternativas para solucionar esse problema. Você acha que essa imagem está querendo propor algumas alternativas para a gente poder solucionar isso? E. Retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Essa imagem, esse quadro, ele está abordando os vários países do mundo e tudo mais? Não. Então, a resposta correta é a letra C. Isso mesmo, letra C. Então, esse artista gráfico polonês, ele usa sua arte para provocar a reflexão sobre essa realidade. Olha aí uma tirinha. O que eu falei em tirinhas? O que é comum aparecer em tirinhas? A linguagem integrada ou mista, exatamente. Aqui a gente está fazendo uso da linguagem integrada ou mista. Tem uma palavra? Tem. Tem imagem? Tem. Fiz uso da linguagem verbal e da não verbal. Para aí seu vídeo, resolve sozinho e depois volta para resolver comigo. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Vocês acham que a linguagem verbal é o elemento principal? Não. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? Se eu tirar aquela linguagem verbal, aquela palavrinha, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou entender do mesmo jeito. Ou eu vou dar margem para múltiplas interpretações? Vamos ver. C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? O uso da linguagem verbal, das palavrinhas, e da linguagem não verbal, ou seja, das imagens, colabora para o entendimento da tirinha? Acho que sim.
A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Ou seja, se eu pegar isso aí e colocar tudo em ordem inversa, não vai influenciar em nada, eu vou entender do mesmo jeito. Será? Acho que não. Então a resposta correta é letra C. C de novo. Agora uma mais complicadinha para a gente resolver. Pausa o vídeo. Tenta entender a linguagem verbal, que está através das palavras, e a linguagem não verbal, que está através dos gráficos. Vestibulares gostam muito de gráficos. Pausa o vídeo e volta para resolver comigo. Ok. A linguagem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que o que vocês entenderam desse gráfico e dessas palavrinhas aí. O número de casamento entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de 5 anos. Vamos ler o título lá em cima. Aumento no número de casamentos. Eu tô falando de diminuição? Não. Tô falando de aumento. Entre as pessoas acima dos 60 anos, aumentou 44%. Na população brasileira, 28%. Então, não é isso. Letra B. O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. O que a gente entendeu lá em cima? Ó, vamos ler. É um fator determinante que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho. Então, ó, entre pessoas acima dos 60 anos, aumentou o número de 44%, o número de casamentos, e mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho. Então, quando um sobe, o outro também está subindo. Então, é uma relação proporcional direta, não inversa. Letra C. Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento no número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho? Com certeza. Vamos ver por que a D não? Apresenta a preocupação com a diminuição. Preocupação? Está apresentando alguma preocupação no gráfico, nos textos, alguma coisa assim? Não. Com a diminuição no número de casamentos? É diminuição no número de casamentos? Então, já vamos descartar. Então, a resposta correta é C de novo. Por coincidência, todos foram C. E o vídeo acaba por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que eu pretendo respondê-los. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo.